Dando prosseguimento ao conteúdo de História Geral do século XIX, vejamos como foi que se deu a divisão, a partilha, essa divisão dessa pizza afroasiática. A dominação imperialista da Europa, que empreendeu essa partilha afroasiática, como assim ficou conhecida, ela foi realizada pelos maiores impérios, né, os grandes governantes e grupos econômicos da França e da Inglaterra. Quando nós falamos, gente, quando nós falamos do neocolonialismo, nós não estamos falando exclusivamente de uma ação política. Ou seja, nós não estamos falando exclusivamente de uma ação do Estado. Não é simplesmente o governo da Inglaterra, o Estado inglês, que vai lá e patrocina a coisa. Não é só ele que vai participar de todas as ações e tomar todas as decisões. Há também o poder econômico, esse exercido por grandes grupos, as chamadas companhias, os grandes bancos financiando a ação desses países e dessas empresas para entrar nessa corrida por mercados. Então, não apenas França e Inglaterra adentraram nessa partilha aí. Outros países europeus que estavam se industrializando, que estavam entrando naquela fase do capitalismo financeiro, do princípio de acumulação de capital, e com isso eles foram também buscando novos mercados nesses continentes ainda não explorados pelos europeus. Nós podemos citar como exemplo aqui Portugal e Espanha, que já eram países que tinham colônias na América e na África, também na Ásia, mas eles procuraram expandir as suas colônias para quê? Para acumular mais capital, tá bom? Não podia deixar o capital parado. A Bélgica também vai exercer um papel importantíssimo nessa colonização, na neocolonização do século XIX. A Alemanha, depois da sua unificação, vai atingir um estágio de desenvolvimento rapidíssimo, numa velocidade fulminante, e também vai buscar o seu espaço aqui. Opa, peraí, França e Inglaterra já são industrializados. Se eles são industrializados, quando eu falo de indústria, eu estou falando de quê? Estou falando de produção. Eles já estão produzindo muito, e quem produz muito quer vender. E eles já estavam atuando com esse domínio no continente africano. Quando a Alemanha decide pela sua unificação política, se industrializa, começa a produzir, ela olha para um lado e olha para o outro. França e Inglaterra tá aqui ó, em azul e em vermelho. Tá dominando praticamente todo o continente africano. E aí também querendo buscar o seu lugar na partilha, né? Eles vão se reunir para definir as bases dessa dominação. Mas todas essas conquistas, até para efeito de vestibular, todas essas conquistas tiveram contestações anticoloniais dos grupos locais. Aí você pergunta, mas Diego, como eles chegavam a exercer esse poder econômico, esse poder político, às vezes até militar, e os nativos não faziam nada, eles aceitavam isso passivamente? É lógico que não. Ninguém quer ser explorado, quer trabalhar. Você vive numa tribo onde os integrantes da tribo essencialmente respeitam a natureza, respeitam os animais, as árvores, a água, a floresta, a utilização de tudo isso. Eles vivem em simbiose com aquele local ali. E de repente chega a civilização e aí ele é obrigado a sair da casa de palha dele, porque ali agora vai ser um campo para a produção de algum grão. Ele é obrigado a ir trabalhar 8 horas por dia, nos moldes europeus, numa função que ele nunca viu antes. Né? Então é lógico que teve contestação, mas obviamente a força militar, o poderio bélico das grandes potências, ele era incomparável, não se comparava com arcos e flechas e lanças que esses grupos pudessem lutar. Mas a resistência, tanto na África quanto na Ásia, ela praticamente nunca cessou, tá bom? Olha só,
mais de 90% do território africano chegou a ser dominado por nações europeias. Estudos apontam, gente, olha só, 90% do território africano dominado por nações europeias. Há estudos que apontam que em 1870 essa presença europeia no continente era menor que 10%. Eu vou colocar como igual, mas ela era menor. Ela era cerca de 10%. Em 1900, apenas 30 anos depois, essa presença era do jeito que você vê aqui no nosso slide, 90%. 90% do seu território dominado por nações europeias. E quando eu falo dominado, entenda essa palavra aqui como explorado. Explorado por nações europeias. Todos os seus minerais, ouro, diamante, matérias-primas como grãos, madeira, alimento, foram explorados desses países e retirados para o continente europeu. E aí você pergunta, Diego, por que apenas em 30 anos esse avanço tão gigantesco ao continente africano? Era a corrida por mercados. E o que institucionalizou, o que definiu os moldes dessa corrida foi a Conferência de Berlim. Quando a Alemanha olhou para a África e ela estava praticamente já tomada pela influência francesa e britânica, eles convidaram os países para a Conferência de Berlim, junto também da grande articulação política de Leopoldo II, que era rei dos belgas, rei da Bélgica. A Bélgica vai ter essa colônia aqui, ó, da República Democrática do Congo, que tinha mais de 4 vezes o tamanho da Bélgica. E nesses encontros, Estados Unidos, Rússia e 14 países europeus, eles definiram os critérios para a ocupação e exploração dos territórios africanos que ainda não tinham sido dominados. E aí está essa charge aqui do continente africano sendo repartido mesmo a faca, pelos países europeus. Vamos ver como é que a gente divide aqui, eu quero essa região, não, na minha eu quero uma montanha, na minha eu quero um rio e tal. E a África ela acabou sendo repartida e explorada pelos países europeus. Aqui você pode colocar um pause aí na sua produção, nos seus estudos. Não vai decorar, lógico, quais países pertenciam a quem, mas apenas para você ter uma dimensão da presença europeia no continente africano. Você vai ver também depois um aprofundamento dessa presença europeia aqui e também da questão da Etiópia. Nós falaremos mais à frente a questão da Etiópia, que ficou como um território independente depois de resistir bravamente à tentativa da Itália de colonizar esse território. Aqui, a título de exemplo, está a escalação da seleção da Costa do Marfim na última Copa, para os garotos aí que gostam de futebol, as meninas também. Mas alguns nomes como Kolo Touré, Yaya Touré, Didier Zokora, Ousmane Vieira, Yaya Touré, como eu já falei, o craque da seleção, o Didier Drogba, são todos nomes de origem francesa. Tá aqui a Costa do Marfim como uma colônia da França. Na Ásia, ocorreu algo parecido, né? Também houve a expansão europeia que enfrentou uma resistência muito forte de países como China e Japão. Os europeus foram vencendo gradativamente essa resistência, mas o Japão, a partir de 1867, nós veremos uma aula a respeito disso mais à frente, o início da era Meiji, do príncipe Matsuhito, quando ele assume o trono como imperador, é o fim da época feudal do Japão e ele começa a passar por uma fase de modernização, tanto social quanto econômica. Ele começa a abrir as portas para a economia mundial e se torna um país com o potencial de se tornar também uma potência imperialista. E aí ele entra nesse grupo, olha ele aqui, ó. O japonês, ele entra nesse grupo de olho. Onde ele está de olho? Ó, olha só onde é que ele está de olho, na China. De olho no potencial japonês de explorar e dominar outras regiões do mundo, porque assim é que era uma nação, ditava os moldes, que assim era que uma nação acumulava capital e se desenvolvia. Ela tinha que dominar outros territórios. E aí o Japão ele se torna a primeira potência imperialista do continente asiático.